Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vlog do canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Felipe de Deus e eu estou aqui para mostrar para vocês a história de uma forma bem divertida, bem diferente e com muita emoção. Eu criei este quadro, O Outro Lado, para falar sobre os pontos positivos das coisas que geralmente são lembradas apenas pelo ponto negativo. Eu já falei sobre os pontos positivos da Alemanha nazista, da União Soviética e da ditadura militar brasileira. Desta vez eu não falarei sobre nenhum ponto positivo ou negativo sobre a Guerra do Paraguai. Eu mostrarei para vocês um pouco da história não oficial, da história não reconhecida pelo MEC. Então assista aos vídeos que eu fiz sobre a Guerra do Paraguai, que foram 3, e também assistam este vídeo caso caia na prova algum tipo de informação, tanto oficial quanto não oficial, você vai saber responder. Existem as histórias que são reconhecidas pelo MEC, que geralmente são usadas em provas, em vestibulares e no Enem, e existem as histórias não oficiais, que são consideradas mitos para o MEC. E a Guerra do Paraguai tem sido alvo de inúmeras reviravoltas históricas. Então eu estou aqui para mostrar para vocês algumas delas. Não deixem de curtir, de favoritar e compartilhar com seus amigos para ajudar na divulgação do conhecimento, que é muito importante. Sem mais papo furado, bora pro vídeo! As histórias que conhecemos e aprendemos dentro da sala de aula mostram que o Paraguai passava por um desenvolvimento industrial, social e econômico gigantesco liderado pelo ditador Solano Lopes. O Paraguai também passava por um desenvolvimento expansionista, nacionalizando terras de latifundiários poderosos que tiravam vantagem da classe mais pobre e investindo fortemente na indústria manufatureira. Todos esses avanços paraguaios assustaram os países vizinhos e principalmente a Inglaterra. Na verdade, o Paraguai não vivia uma revolução industrial. O país sul-americano quase não tinha fábricas e era praticamente rural e atrasado. O país ainda sofria com problemas políticos e boa parte de suas terras pertenciam à família de Solano Lopes. A economia baseava-se na pouca exportação de ervas, tabacos e madeiras. 75% dos produtos industrializados eram importados da Europa. Sem a ajuda e os investimentos dos ingleses, os paraguaios provavelmente quebrariam. A história sobre a maior guerra da América do Sul mostra que os ingleses foram os principais responsáveis pelo conflito. Durante o século XIX, a Inglaterra era a maior potência imperialista do mundo e temia ter os seus negócios comprometidos pelo desenvolvimento desenfreado do Paraguai. Os ingleses então bolaram um jeito de manipular e influenciar os governantes do Império Brasileiro e da Argentina, fazendo com que esses países sul-americanos entrassem em conflito com o Paraguai. A história que conhecemos sobre a Inglaterra vilã não é verdade para historiadores que coletam dados para mostrar os vários erros históricos sobre a Guerra do Paraguai. Por isso, essas informações ainda são rotuladas de mitos ou história não oficial. Na verdade, os ingleses não foram os responsáveis pelo conflito e tudo aconteceu completamente ao contrário. A Inglaterra investia muito no Império Brasileiro, na Argentina e também no Paraguai. Muitos trabalhadores ingleses vieram para a América do Sul e abriram empresas e ferrovias. Uma guerra entre as nações sul-americanas só causaria prejuízos financeiros para os ingleses. Na tentativa de evitar um conflito armado na América do Sul, Edward Thornton, representante britânico que estava na Argentina, enviou uma carta para Solano Lopes pedindo para o ditador paraguaio não iniciar uma guerra. Mas a carta não foi o suficiente.
A história que conhecemos mostra que Solano Lopes assumiu o poder supremo do Paraguai em 1862 após a morte de seu pai, Carlos Lopes. Solano era um homem muito amado e durante os primeiros anos de seu governo impulsionou e influenciou fortemente no desenvolvimento industrial paraguaio. Solano era um homem corajoso que defendeu com honra e bravura o povo paraguaio das ambições do Império do Brasil. Em 1870, após o fim da Guerra do Paraguai, Solano Lopes foi morto brutalmente e covardemente pelo Exército Imperial Brasileiro. Solano Lopes era completamente odiado pelo seu povo após o fim da guerra. Solano era um ditador ignorante, louco e sistemático. Antes do início do conflito, o exército paraguaio era de fato maior do que o exército imperial brasileiro. Mas o ditador paraguaio insistiu em manter uma guerra contra uma nação 22 vezes maior do que o Paraguai. Uma derrota era questão de tempo. Antes mesmo do conflito, Solano era visto como o homem que levaria o país à desgraça. E após o fim da guerra, todas as terras do ditador foram confiscadas e sua esposa, Elisa Lynch, foi mandada de volta para a Europa. Solano Lopes foi considerado traidor da pátria. Foi no início do século XX que Solano começou a ser retratado em livros como herói de guerra, mas o que poucos sabiam naquela época era que muitos escritores famosos eram financiados pelo Henrique Venâncio Solano Lopes, nada menos do que o filho do ex-ditador paraguaio. Para recuperar as terras que foram perdidas, a família de Solano precisava recuperar e criar uma boa imagem em cima do ex-ditador paraguaio que morreu em 1870. Em 1936, o coronel Rafael Franco oficializou a imagem de herói de Solano Lopes, que mais tarde seria alimentada por outros escritores. Durante a maior guerra da América do Sul, a Argentina e o Uruguai, liderados pelo poderoso Império do Brasil, cometeram um genocídio que resultou na morte de mais de 70% da população paraguaia e na morte de 90% dos homens paraguaios. O exército da Tríplice Aliança foi covarde e humilhou o país, matando suas mulheres e suas crianças. No fim das contas, Solano Lopes morreu tentando lutar pelos seus direitos, e a Tríplice Aliança foi a covarde da história. Na verdade, é muito difícil apontar se houve ou não genocídio, pois ninguém sabe o número exato da população paraguaia naquela época. Em 1846, o censo paraguaio afirmou que havia 250 mil habitantes, e apenas 11 anos depois aumentou para mais de 1.300.000 habitantes. Esse crescimento populacional paraguaio é impossível, vendo que nem a famosa explosão populacional do século XX ocorreu em tão pouco tempo. De acordo com a historiadora Vera Blinheber, os paraguaios não passavam de 318 mil habitantes e as perdas humanas durante o conflito foram apenas entre 8% e 18%. Também, durante os conflitos entre as 4 nações sul-americanas, muitos soldados morreram vítimas de doenças. Tem professores parciais que mostram apenas um ponto de vista. O ser humano foi moldado por instituições e pensadores para pensar apenas de uma forma. E os homens que arriscaram ver o mundo com outros olhos deixaram seu nome marcado na história da humanidade. Chegará em um momento, na prova, você terá que escrever aquilo que o professor quer ler ou aquilo que é verdade. Aí, quem tem que escolher é você. Já o sistema aéreo da União Europeia conta com 1.400 aviões interceptores, 1.602 aviões de combate a jato, 2.960 aviões de transporte, 1.644 aviões